Cimeira do G7 termina com reforço da União no apoio à Ucrânia e determinação nas medidas contra a Rússia. Referendo consultivo sobre a independência da Escócia, o governo escocês propõe o referendo a 19 de outubro de 2023. Países europeus voltam-se de novo para centrais a carvão como alternativa ao gás russo, lançando uma nuvem negra sobre metas climáticas. A cimeira do G7 terminou com unidade no apoio à Ucrânia e sintonia e determinação nas medidas contra a Rússia. Os líderes dos países mais ricos do mundo deixaram claro que querem limitar as receitas do Kremlin provenientes do petróleo e aumentar as sanções, apoiar a Ucrânia na guerra e ajudar na reconstrução do país. Na declaração final, Olaf Scholz afirmou: O G7 está unido no apoio à Ucrânia. Concordamos que o presidente Putin não deve ganhar esta guerra. E continuaremos a manter elevados os custos económicos e políticos desta guerra para o presidente Putin e o seu regime e a fazê-los crescer. Para isso é importante mantermos-nos unidos, mesmo a longo prazo, o que certamente estará aqui em jogo. A União para já está garantida, assim como a vontade de não deixarem Putin ganhar a guerra, como reforça Emmanuel Macron. A Rússia não pode e não deve vencer. Por isso, o nosso apoio à Ucrânia e as nossas sanções contra a Rússia continuarão enquanto for necessário e com a intensidade necessária nas próximas semanas e meses. Entre as medidas já decididas estão a proibição das importações de ouro russo e o reforço da ajuda aos países atingidos pela escassez de alimentos devido ao bloqueio à saída de cereais da Ucrânia através do Mar Negro. O apoio do G7 à Ucrânia, prometido uma vez mais no conforto de uma estância de luxo nos Alpes, tem-se revelado insuficiente para travar a ofensiva russa e mudar a situação de quem sofre no terreno. Pouco depois de Volodymyr Zelensky se dirigir aos líderes das superpotências económicas presentes na cimeira, as autoridades ucranianas davam conta de um ataque russo a um centro comercial na cidade de Kremenchuk, no centro do país. A condenação foi pronta e unânime. A nova ministra dos Negócios Estrangeiros francesa denunciou as violações da lei humanitária internacional e pediu que a Rússia fosse responsabilizada por isso. Já a diplomacia norte-americana disse que o mundo estava horrorizado por este ataque, o mais recente na lista de atrocidades cometidas por Moscovo. Entre os presentes na cimeira, Boris Johnson, que desde o início da guerra tem sido um dos mais ativos nas críticas ao Kremlin, referiu que o ataque mostrava a que ponto Vladimir Putin conseguia ser cruel e bárbaro. Para o anfitrião da reunião, Olaf Scholz, a guerra desfere um golpe profundo nas relações internacionais e o ataque da Rússia representou um ponto de viragem, uma vez que todos os acordos internacionais para a cooperação de Estados foram quebrados, especialmente o entendimento de que as fronteiras não devem ser movidas à força. Alle Vereinbarungen, die wir miteinander getroffen haben über die Art und Weise der Zusammenarbeit von Staaten sind damit gebrochen worden, ganz besonders die Verständigung, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden sollen. De acordo com os números mais recentes das autoridades ucranianas, o ataque ao centro comercial, onde se estimava que estivesse cerca de 1 milhar de pessoas, provocou 20 mortes. A Rússia já admitiu ter efetuado um ataque, mas garante que o alvo foi um hangar e que foi a detonação das armas ocidentais aí armazenadas que provocou um incêndio num centro comercial que estava encerrado. O próximo referendo pela independência da Escócia já tem data, 19 de outubro de 2023. A primeira-ministra do país fez o anúncio ao Parlamento Regional e avançou as condições em que será realizado este referendo consultivo.
O projeto de lei afirma que a questão no boletim de voto deve ser tal como era em 2014. Deve a Escócia ser um país independente? Finalmente, o projeto de lei inclui a data proposta para a realização do referendo. De acordo com o claro mandato do governo, trata-se de uma data dentro da primeira metade deste mandato do Parlamento. Posso anunciar que o governo escocês propõe que o referendo da independência se realize no dia 19 de outubro de 2023. Londres opõe-se à realização de um referendo sobre a independência e recorda que em 2014 55% dos eleitores apoiaram a permanência no Reino Unido. Com base nessa votação, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirma que um referendo deste tipo só pode acontecer uma vez em cada geração. A Áustria prepara-se para reabrir esta central a carvão. Encerrada em 2020, pode retomar o serviço para dar resposta ao risco de ruptura no fornecimento de gás russo por causa da guerra na Ucrânia e das sanções impostas pela União Europeia. Estamos a preparar-nos para o facto de que não voltaremos a ter mais a mesma certeza sobre o fluxo de gás a que nos habituámos nos últimos anos e décadas. E que todas as contribuições que possam ser feitas para substituir o recurso ao gás serão solicitadas. O carvão é uma possibilidade particular e pode ajudar a reduzir o consumo de gás. A Áustria não é caso único, a Alemanha e França também fizeram anúncios idênticos sobre o carvão, o que representa uma ameaça para a meta europeia de reduzir em pelo menos 55% as emissões de gases com efeito de estufa até 2030. O conflito na Ucrânia e as consequências económicas e energéticas parecem ameaçar as ambições climáticas europeias. O que é chocante é que nos permitimos voltar a ter e a reabrir centrais que são 2 vezes mais poluentes do que as centrais a gás. Permitimos isso em vez de pedir uma diminuição do consumo de forma verdadeiramente ativa, ou seja, fazendo campanhas públicas, como existia no passado. Para os defensores do clima, a guerra na Ucrânia não deve servir de desculpa para pôr em causa o pacto ecológico. Deve antes encorajar os Estados-membros a agir de forma mais rápida. Apesar das brechas climáticas que estão a surgir, os 27 terão de manter a transição verde se quiserem respeitar os próprios compromissos. As escolhas de hoje devem, por isso, determinar a escala da aceleração que terá de se atingir até 2030 para alcançar a neutralidade carbónica em 2050. O governo jordano promete uma investigação exaustiva às causas da explosão que na segunda-feira matou 13 pessoas e deixou feridas cerca de 260 no porto do Mar Vermelho de Aqaba. Entre os mortos há 5 cidadãos estrangeiros. Entre os feridos que foram visitados pelo primeiro-ministro esta terça-feira, há numerosos cidadãos asiáticos. O acidente ocorreu quando uma grua que carregava tanques de cloro no navio deixou cair um deles, causando uma enorme explosão de fumo amarelo tóxico. As causas do acidente são ainda desconhecidas. Tudo postos para o início da 109ª edição da Volta à França. As bicicletas fazem-se às estradas já no dia 1 de julho. A primeira etapa, um contrarrelógio, decorre em Copenhague, a capital da Dinamarca. Um percurso com pouco mais de 13 quilómetros, repleto de curvas e considerado muito técnico. A cidade preparou-se para receber a prova. Temos vindo a preparar-nos há vários anos. Tivemos de adiar a prova por causa da Covid-19, por isso estamos mais do que preparados para garantir uma festa segura aqui na cidade e uma grande corrida para os ciclistas profissionais. Um arranque que serve de promoção gaulesa por terras dinamarquesas. Há ainda mais pessoas a ver a Volta à França na televisão dinamarquesa, na TV2, do que em França. Em termos de cota de mercado, são 6 em cada 10 dinamarqueses. Porque os programas não são apenas sobre a corrida, são também sobre as paisagens, as diferentes regiões francesas, França em geral.
A juntar a isso, há um aspecto competitivo muito interessante ligado à ponte suspensa, que é realmente única na Europa. Os resultados dos ciclistas dinamarqueses também melhoram todos os anos. É como se o início da volta funcionasse como um incentivo. Depois de 3 dias na Dinamarca, o Tour de France chega a território gaulês a 5 de julho e terminará, como sempre, nos Campos Elíseos, em Paris, no dia 24. O português Nelson Oliveira estará pela 6ª vez em competição.